O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É sempre uma alegria estar falando aqui do programa Conexão Gospel dos estúdios da TVD. Obrigado pelo seu carinho. E mais uma vez, como sempre, o programa Conexão Gospel, desta vez com uma convidada, uma pastora, professora, foi professora do meu filho e pastora também. A paz do Senhor. A paz, meu irmão. Pastora Arlete Pinheiro. Um prazer estar com você, Ronaldo. Obrigado, uma alegria. Pastora Arlete Pinheiro, esposa do pastor Dário Pinheiro, pastora também da Igreja do Nazareno, casada, mãe de um filho e mulher de Deus. Amém, glória a Deus. Sem dúvida, está aqui para falar um pouco da sua conversão, da sua história, do seu nascimento, milagres, o que Deus fez na vida dela, sem dúvida, Ele pode fazer na sua vida. E nós vamos ouvir um pouco. Fala para nós, pastora Arlete, como que aconteceu a conversão da senhora. Ah, tá. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. E é muito bom poder falar da palavra de Deus, falar do que Deus faz na vida da gente, né? E nós temos só o que agradecer mesmo, né? Sem dúvida. Pela nossa vida. E a minha conversão foi interessante. Eu me converti na faculdade. Um professor de filosofia, ele conversava muito com a gente, acabou ficando um amigo. E eu sempre ia para Campinas, ele dava aula na Unicamp, e eu aprendi a comprar livros em sebo com esse professor. E aí ele colocou o trabalho final, o meu trabalho final foi pesquisar sobre religiões. E aí ele deu alguns livros bem difíceis pra gente, os livros eram bem difíceis de serem interpretados, para a gente saber sobre a origem do ser humano, enfim. Aí eu fui pesquisar sobre religiões, sobre a origem da raça humana, enfim. E eu tinha uma dúvida, né? Algo que me fazia ficar assim, mas Deus existe mesmo. Uma curiosidade. Tinha aquilo era uma pedra de tropeço para eu acreditar em Deus, vamos dizer assim. Me tornava cética, né? E esse professor foi conduzindo de maneira bem neutra, e aí eu pude tirar minha dúvida, lendo, fazendo essas pesquisas na faculdade. E aí isso já foi um caminho para Deus existe, né? E uma das coisas que era dúvida era de como que a espécie humana se propagou. Eu falava, essa história de Adão e Eva, conversa para boi dormir, o que é isso? Né? Como que a espécie humana se propagou? Era uma das dúvidas minhas. E a espécie humana se propagou pelo incesto, né? E depois que foram vindo as complicações, e aí foi mudando as leis, de não poder mais... Sim. E aí eu fui entendendo toda essa história bíblica, né? Essa realidade aí, os fatos foram se encaixando e eu fui esquentando o coração. E nesse meio tempo, um casal de Curitiba, eles trabalhavam no Banco do Brasil e eu tinha um contato muito grande, minha mesa de pebolim ficava na ABB, com o pessoal do Banco do Brasil. A senhora tinha quantos anos? Eu não me lembro. Aproximadamente. Não me lembro. Eu devia ter uns 20 e poucos anos mesmo, assim, era 21, 20 anos, era nova. Certo. Aí esse casal veio de Curitiba e eles não conseguiam descobrir o caminho e pediram para que eu fosse com eles no clube do Banco do Brasil. E esse casal, eu comecei a enxergar o testemunho deles, de como ele tratava muito bem a esposa, sabe? Eles foram, assim, um testemunho muito forte de como Deus age na vida de um casal, para que o casal dê certo. Eles foram luz na minha vida, na verdade. E me chamou muito a atenção a vida daquele casal. E eles me convidaram para ir a uma igreja. Eu nunca tinha entrado numa igreja diferente da Igreja Católica.
Inclusive eu tocava na missa, e eu amo os católicos, eu amo a Igreja Católica. Quando meu pai faleceu, eu pude tocar na missa, eu pude homenagear meu pai, foi muito joia, sabe? Entendi. O Padre Pena foi muito legal comigo, então assim, nós não temos essa barreira com os cristãos, né? Não, sem dúvida. A gente tem que ir pelo caminho da cruz, E o Evangelho, comum. O Evangelho não cria barreira. Jesus, por Isso. várias vezes, quebrou barreira. Eu digo no Evangelho de Mateus 15, quando Jesus sai da região da Galileia e vai para uma região grega, onde era desprezado, Jesus quebra a barreira. Isso. E eu digo que essa programação também é para quebrar a barreira e os preconceitos e alcançar a sua vida. Foi muito jóia, é verdade. Muito boa palavra sua. Sim. Então é isso, Jesus quebrou barreiras. E aí eu pude chegar na igreja, e o que me impactou quando eu entrei nessa igreja, quando esse casal me convidou, uma senhora, sem que ela soubesse o impacto que isso causaria na minha vida, ela falou sobre a volta de Cristo. E mesmo eu sendo uma pessoa que até tocava na missa, eu não sabia o que era arrebatamento. Eu não sabia que Jesus voltaria. E aquilo me trouxe um temor muito grande para o meu coração. Eu falei, o quê? Jesus volta? Ele vai me pegar de calça curta, eu não sei nada sobre ele. Aí eu me empenhei mais ainda em ler a Bíblia, e eu li a Bíblia inteira. Olha, nesse tempo. E aí eu não quis mais assim sair da presença de Deus. Aí eu pude ter grandes experiências íntimas com Deus, operando milagres na minha vida, de restauração. Foi muito. Eu vejo que a história se divide antes e depois de Cristo. Eu também tenho eu tenho essa divisão e eu tenho uma outra. Eu me divido antes e depois de Cristo. E me divido também antes e depois de ser mãe. Certo. Sem dúvida, né? O nascer de novo, Isso. como Jesus disse para Nicodemos, é realmente um marco na vida do cristão, da gente. Vamos dizer, um divisor de águas. É realmente quando nascemos de novo para Cristo, através do batismo, através da conversão, isto fica marcado. Fica. E muda realmente toda a nossa história, que o Senhor nos dá uma nova visão, uma nova maneira de enxergarmos a realidade. É verdade. Eu gosto de frases, eu decoro frases, né? Sim. e tem uma frase que diz assim, que Deus e você é a maioria. Ou seja, pode o mundo inteiro estar contra você, mas se Deus estiver com você e Ele estiver nesse projeto da sua vida, você e Ele vai ser maioria, vai acontecer, porque Ele tem o domínio de todas as coisas. Né? A gente tem um versículo preferido meu que diz assim, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Né? E assim, as pessoas não gostam da liberdade que a gente tem, mas nós também não gostamos da liberdade que Deus tem para falar pra gente sim, não, espera, ou para qualquer outra coisa. As pessoas não gostam da liberdade, na nossa liberdade. Você não vai gostar que eu vou te falar um não, mas às vezes o não é saudável. A palavra de Deus fala isso, seja a sua palavra sim, sim, não, não, o que diz passar vem do maligno. Então Deus me deu essa clareza, sabe, de muitas coisas. A minha vida mudou com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é alimento. E o próprio Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E hoje, Ronaldo, eu tenho muitas histórias para te contar, assim, bem fortes. Claro. Eu pude experimentar algumas coisas na fazenda que eu morava. Eu quero ouvir o milagre do nascimento. Ah, tá bom. Não pode deixar de contar. Combinado. Tá joia? E aí a senhora viveu muitos milagres na fazenda, a senhora disse, né? Eu vivi muitos milagres na fazenda, que era para eu ter nascido nessa fazenda, né? Mas aí o médico falou para minha mãe, ó, você não pode, era o terceiro filho, eu sou a terceira filha. Aí o médico disse para minha mãe não abrir mão de ter esse filho, que naquela época não tinha ultrassom, então não sabia se era homem, se era mulher. Correto. Não podia abrir mão de ser no hospital, né, o parto. Por quê? Porque meu pai tinha sangue negativo, minha mãe negativa e meu pai positivo.
E sem tratamento ela já tinha tido 2 filhos com sangue positivo. Então tinha que nascer no hospital porque havia um risco. Porém, não deu tempo de chegar no hospital. Eu nasci em Guaranésia, mas não chegou a tempo. Minha mãe estourou bolsa, enfim, eu nasci na casa de uma tia, em Guaranésia, na entrada da cidade. E aí já foi um milagre, porque o médico temia a morte da minha mãe ou a morte da criança. E eu nasci com sangue negativo, então não teve problema. Entendo. Você vê que em todos os momentos o Senhor estava cuidando de tudo. Cuidando de tudo. Cuidando de todos os seus propósitos, os seus sonhos, porque nada passa desapercebido diante o olhar de Deus. Voltamos já com mais testemunho junto com a pastora Arlete. Fique ligado. A verdadeira sofisticação está nos detalhes. Na H. Oferecemos mais do que produtos. Oferecemos uma experiência, um ambiente exclusivo, atendimento personalizado e peças de qualidade que refletem o seu estilo. Faça-nos uma visita e surpreenda-se. H. Moda masculina, uma experiência única. Venha conhecer Chaveiro Ventania, loja 1 e loja 2, muita variedade. Conserto de celulares, reparo em fechadura, carimbos e muitas outras variedades você encontra aqui no Chaveiro Ventania. Loja 1 e loja 2, uma loja da nossa família para a sua família. No centro da cidade, na rua Pascoal Ranieri Mazzilli e no coração da Santa Rosa, na rua Pernambuco 319. Venha conferir muitas variedades para você e para a sua família. Imagine aquele momento. A entrevista decisiva, o casamento do melhor amigo, a premiação. Tudo depende da confiança que você transmite. E nada dá mais confiança do que vestir-se com excelência. Na Galvani, nós cuidamos disso. Você escolhe o visual perfeito. Nós entregamos a qualidade e o caimento perfeitos. Concentre-se no que importa. Deixe a elegância conosco. Galvani, aluguel de trajes masculinos. Sua história, nosso estilo. Voltamos para o segundo bloco do programa Conexão Gospel. Pastora, professora e psicopedagoga Arlete, pode nos falar um pouco mais do que, através da palavra de Cristo, o que a sua família, o seu filho precisa para viver uma vida cheia de esperança? Pastora Arlete, fala um pouco para nós aí desse trabalho que a senhora vem desenvolvendo junto com a juventude, na igreja. Eu trabalho desde 91 como professora, né? E a gente acaba observando as coisas. Essa é uma geração da informação. O tempo todo a mente está ligada no 220, né? Em tempo real e tudo mais. Então eu vejo assim, como eu já citei aqui, né? O que ajuda Tem um versículo que está em Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que pode me trazer esperança, né? E assim, muitas vezes a gente ouve notícias que não nos traz esperança. Olha aqui. Né? E cada um fala uma coisa, e hoje briga por opinião, briga por isso, briga por aquilo, e as pessoas vão ficando entristecidas com essa quantidade de debates e de pensamentos, e o que é ideal, o que não é ideal. E quanto mais simples a gente for, mais feliz a gente vai ser. Essa é a verdade. Eu experimentei isso na minha vida, porque o Senhor Jesus, ele não veio como um grande político rico, como as pessoas esperavam. Mas ele impactou em todos os tempos. Né? Você quer ter uma vida saudável, se apaixone por Jesus. Vai conhecê-lo, vai ler a palavra. Né? Porque ele disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É uma figura de linguagem, né? Nem só de pão, nem só de comida o homem vai viver. Né? Então tem outra forma de ilustrar essa figura de linguagem, que é: o povo precisa de pão e circo.
O que é isso? O povo precisa de comida e diversão, que é o auge de hoje em dia, a informação e a diversão. As pessoas querem o êxtase, né? Querem saciar a sua alma nestas coisas que trazem sensação momentâneas. Exatamente. Como a senhora disse, Jesus não veio como um grande político, né? Eu vejo uma passagem, Jesus entrando em Jerusalém e as pessoas lá, Hosana, Hosana, das alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas essas mesmas pessoas que gritavam Hosana nas alturas estavam ali esperando um político, um salvador, não para salvar a sua alma, mas para tirar eles do poderio romano daqueles dias. Sim. E foram os mesmos que gritaram, crucificam. Crucificam. Verdade. Então, a palavra de esperança, pastora Arlete, é que vai mudar realmente a situação da humanidade. E é isso que eu te falo. Então, assim, Jesus falou assim, ó, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da onde? Da TV, da internet, do marido, do namorado, do amigo? Não. A palavra que procede da boca de Deus pode transformar a vida da gente. Transformou a minha. Eu tive a experiência de ter depressão com 9 anos de idade. E o motivo era sério. Nossa. Tá? Cenas do próximo capítulo, vamos dizer assim, né? Se podemos dizer assim. Então, eu tive que lutar contra esse sentimento muito cedo, contra a dor, né? E então eu precisei buscar. E o que realmente me curou e trouxe saúde emocional foi a palavra de Deus. Eu não fico sem, eu tenho alianças com Deus. E uma vez o meu esposo, ele pregou quando a gente morava em Santo André, foi muito importante a pregação dele. Ele falou assim que a gente deve fazer aliança com Deus por 3 motivos. Primeiro, porque você é infiel. Segundo, porque Deus é fiel. E terceiro, porque você está correndo risco de vida. E eu já corri risco de vida. Não foi uma vez só. Então, esse conhecimento, essa busca por Deus, ela deve ser mesmo real, porque se você for honesto, você vai ver que tem um Deus muito honesto, tem um Deus muito poderoso que quer tirar suas dúvidas. Maravilha. E que tem como responder, tem como curar você e transformar a sua vida. Sem dúvida. Pastora Arlete, aproveitando esse momento, deixar uma palavra de Deus para os telespectadores, né? Que a senhora preparou nesse momento especial para falar para cada um da nossa audiência. Então, ó, Jeremias 29:11 diz assim, ó, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, né? Então, esse versículo nos lembra que mesmo em tempos difíceis, Deus tem pensamento de paz, Deus tem propósitos bons pra gente. É claro que para você ter vitória, você não vai ter de graça, você precisa se esforçar, você vai ter lutas, mas a vitória já é garantida com Cristo, porque Ele volta, como eu te disse, Jesus volta. E Ele, glória a Deus. O arrebatamento está, todos que conhecem a palavra de Deus, até os muçulmanos sabem disso. Meu marido tinha amizade com o Jihad, um sheik, estudou com ele, e o Jihad falava isso. Os próprios muçulmanos sabem da volta de Cristo. Sem dúvida. Né? Então, é muito importante a gente conhecer esse Jesus da Bíblia. Por que ele marcou tanto assim a história? E eu não sei nada sobre ele? Isso eu pensei no passado e corri. Valeu a pena. Eu não me arrependo. Nenhum momento. Então, eu acredito que você que está precisando de uma palavra, de um conforto, eu vejo em Jeremias um versículo maravilhoso. E também aqui em Lamentações diz assim, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Tem alguém lutando para você pôr outras coisas na sua memória. Notícias ruins, enfim. Mas Deus não. Deus quer que você traga à memória aquilo que te traz esperança. E Jesus é a nossa esperança, porque Ele volta. Glória a Deus. Jesus, a esperança da glória é Jesus de Nazaré. Eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. E hoje essa palavra aqui da pastora Arlete, trazer à memória algo que nos traz esperança, que glorioso. E eu digo que
não é coincidência. Eu sempre digo que é convergência. Quando Deus traz você aí para ligar a sua televisão agora, para poder estar ouvindo esta palavra que vai alegrar o seu coração, que vai trazer fogo para a sua vida. Pastora Arlete, dirige uma oração. Sim. Para essa palavra de esperança, para os telespectadores, para que eles recebam essa graça que a senhora recebeu lá também, no cantinho deles, no lar deles, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu quero lhe agradecer, ó Pai, pela oportunidade que eu tive de te conhecer, e eu quero mais. E eu quero pedir perdão pelos meus pecados, e também pedir perdão por todos que estão assistindo, porque esse é o caminho do sucesso, o arrependimento. João Batista pregava arrependimento para a salvação. Nós precisamos nos arrepender para a gente ter a oportunidade de colocar coisas melhores, ó Pai, aqui dentro da nossa mente, do nosso ser. E que assim seja, que as pessoas tenham essa mesma oportunidade de se arrependerem, ó Pai, de estarem voltando para o Senhor, e assim ter a chance de colocar coisas melhores em suas vidas. Nós derramamos, Pai, suor, lágrimas, muitas vezes, mas quando há um arrependimento genuíno, nós temos essa... O Senhor diz lá em Isaías que o Senhor não resiste um coração quebrantado. E se a pessoa que está ouvindo tem esse coração quebrantado, ela vai receber em o nome do Senhor Jesus. Isso que eu quero profetizar e orar e rogar ao Senhor, que essa pessoa esteja tendo essa oportunidade de tirar, derramar aquilo que está fazendo mal e ter a chance com o Senhor de colocar coisas melhores em sua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo tudo aquilo que está roubando, matando e destruindo as vidas, para que as vidas recebam a vida abundante que o Senhor disse que traria. O Senhor disse assim: ora, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em nome de Jesus, que você... Deus, as pessoas que estão assistindo e que têm o desejo de te conhecer, recebam a vida abundante que o Senhor veio dar, a salvação maravilhosa que o Senhor tem para cada um de nós. É assim que eu peço para o Senhor, é o desejo do meu coração. E eu sei que o Senhor também tem prazer em trazer a salvação, o seu perdão. O Senhor é maravilhoso, Senhor. Por isso eu agradeço muito o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Pastora Arlete, amém. Obrigada, Ronaldo. A senhora Isso aqui é uma bênção. Amém. Deus seja louvado. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as doces infinitas consolações do Espírito Santo hoje e até que o Senhor Jesus venha nos buscar esteja sobre a sua vida. Deus abençoe.